Boa noite aos nobres vereadores, público presente. Câmara Municipal de Manduri, quinta sessão ordinária de 11 de abril de 2022. Invocando a proteção divina e havendo o número regimental de vereadores, declaro aberta essa sessão ordinária no plenário prefeito Benjamin Nicolau Rufka. Está em votação a ata da quarta sessão ordinária realizada em 28 de março. Quem estiver de acordo, permaneça sentado. Quem for ao contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passaremos agora a leitura do expediente, que consta do seguinte. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício 177 de 2022 da Prefeitura Municipal de Manduri. Boa noite a todos, nobres colegas, público presente, os que nos acompanham pela internet e os assessores os funcionários da Câmara que nos assessoram. Ofício número 177/2022, requerimento número 01/2022 da Câmara Municipal, vereador Mário de Souza Lopes, Manduri, em 6 de abril de 2022, senhor presidente. Reportando-nos aos termos do requerimento 01/2022, de autoria da nobre edil, senhora Mário de Souza Lopes, respeitosamente, temos a honra de informar a Vossa Excelência que as reclamações relativas aos exames de ultrassonografias estão sendo resolvidas pontualmente com o paciente, de forma satisfatória, como demonstram as notificações realizadas pela municipalidade e consequente resposta da empresa. Ao ensejo, apresentamos a Vossa Senhoria os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, assina José Univaldo Juste, prefeito. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício 178/2022 da Prefeitura Municipal de Manduri. Ofício número 178/2022, requerimento número 03/2022 da Câmara Municipal. Vereador Mário de Souza Lopes. Manduri, em 6 de abril de 2022. Senhor presidente, reportando-nos nos termos do requerimento 03, de autoria da nobre edil, senhora Mário de Souza Lopes, respeitosamente, temos a honra de informar a Vossa Excelência que o Executivo vem diuturnamente trabalhando no intuito de propiciar saúde aos mandurienses. O Departamento de Saúde está autorizando a lista do REMUME, Relação Municipal de Medicamentos, ampliando os medicamentos cedidos à população. Com a informatização do sistema da farmácia, estaremos automatizando a disponibilização da listagem dos medicamentos disponíveis, hoje realizado manualmente. Importante frisar que com a pandemia, as indústrias farmacêuticas estão retornando de forma gradativa à produção de medicamentos devido à escassez de insumos, o que, por vez, afeta a aquisição, mas se tratam de situações pontuais. Ao ensejo, apresentamos a Vossa Senhoria os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Univaldo Juste, prefeito. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício 179 de 2022 da Prefeitura Municipal de Manduri. Ofício número 179/2022, assunto requerimento número 06/2022 da Câmara Municipal. Vereador Mário de Souza Lopes. Manduri, São Paulo, em 06 de abril de 2022. Senhor presidente, reportando nos termos do requerimento 06/2022, de autoria da nobre edil, senhora Mário de Souza Lopes, respeitosamente, temos a honra de informar a Vossa Excelência que o Executivo Municipal não efetuou nenhuma notificação para a empresa vencedora da licitação para a troca do telhado da creche Arlete Conceição de Almeida Melli, tendo em vista que a mesma está dentro do prazo legal
para término e entrega da obra. Ainda informa que a previsão de retorno das atividades da mesma é para a segunda quinzena de abril de 2022. Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência protesto de elevada estima e de extinta consideração. Atenciosamente, José Onivaldo Justo, prefeito. Peço ao secretário que faça a leitura do ofício 180 de 2022 da Prefeitura Municipal de Manduri. Ofício número 180, assunto requerimento número 07, Câmara Municipal, vereador Mário de Souza Lopes. Manduri, em 6 de abril de 2022. Senhor presidente. Reportando-nos nos termos do requerimento 07, de autoria da nobre Edilsenhora Mário de Souza Lopes, respeitosamente temos a honra de informar a Vossa Excelência que a empresa contratada foi notificada a respeito face à ausência dos profissionais médicos em anexo. Importante frisar que a municipalidade já está providenciando nova licitação das especialidades médicas citadas e o atendimento prosseguirá normalizado para a população manduriense. Ao ensejo, apresentamos a Vossa Senhoria os protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, José Onivaldo Justo, prefeito. Peço ao secretário que faça a leitura do protocolo 192/2022 do vereador Cristiano Vicente Davi. Declaração para conhecimento de mudança de partido. Declaro como líder de partido, para devidos fins, que os vereadores Cristiano Vicente Davi, Cristiano DEM, Cícero Aparecido de Barros, Cicinho do DEM, Marla Cristino Laurano Bernardes, Marla do DEM, Rafael Pereira da Silva, Rafael do DEM, Altino Faria dos Santos, senhor Altino do DEM. O Tribunal Superior Eleitoral aprovou por unanimidade nesta terça-feira, dia 8, em sessão administrativa, o pedido de registro do Estatuto e do Programa Partidário do União Brasil. União. Agremiação política resultante da fusão dos Democratas, DEM, com o Partido Social Liberal, PSL. A nova legenda terá como número nas urnas o 44. A fusão e a incorporação de partidos estão previstos na Lei 9.096 de 1995, a chamada Lei dos Partidos Políticos. No artigo 29, a norma determina que os diretórios nacionais das legendas são livres para deliberar sobre a fusão de uma ou mais legendas ou ainda sobre a incorporação da outra, desde que respeitando a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana. Para se fundirem ou incorporarem outros partidos, as agremiações políticas precisam estar regularmente registradas no TSE há pelo menos 5 anos. No caso do novo partido, União, a deliberação para a fusão da nova agremiação foi aprovada em Convenção Nacional Conjunta realizada em 6 de outubro de 2021. Ao votar, o relator do pedido, ministro Edson Fachin, enfatizou que o novo partido atendeu às exigências para a respectiva criação. Verifico que foram cumpridos os requisitos obrigatórios para a fusão dos partidos DEM e PSL, conforme a previsão contida no artigo 29 da Lei dos Partidos Políticos. Devem ser somados os votos dos respectivos partidos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, para efeitos de distribuição dos recursos do fundo partidário. Sendo assim, os vereadores eleitos para o mandato da 18ª legislatura de 2021 a 2024, que se encontravam no partido com a sigla DEM, passam a serem do partido constituído por lei União Brasil com a legenda 44. Cristiano Vicente Davi, vice-presidente da Câmara Municipal de Manduri. Peço ao secretário que faça a leitura da emenda
4, substitutiva da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei Complementar 04 de 2022. Emenda substitutiva 04/2022. Emenda substitutiva ao artigo 144 do Projeto de Lei Complementar 04/2022. A Comissão da Legislação, Justiça e Redação Final, que esta subscreve, no uso de suas prerrogativas regimentais, conforme o artigo 88, parágrafo 2º e 99 do Regimento Interno, apresenta o seguinte emenda substitutiva ao projeto de lei complementar número 04/2022, que altera dispositivos da Lei Municipal Complementar 2300/2021, de 25 de agosto de 2021. Introduz novos dispositivos e dá outras providências. O projeto de lei complementar 04/2022 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 144. O diretor municipal do Departamento de Desenvolvimento Econômico compete desenvolver as atribuições relacionadas com a sua área de competência e atribuições. Justificativa. Trata-se de adequação à redação do texto, o qual fazia erroneamente referência a artigo de lei anômalo. Não houve qualquer alteração na substância e no sentido do texto original. Câmara Municipal de Mandorim, 7 de abril de 2022, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, assina os vereadores Mário de Souza Lopes, Marla Cristina Laurano Bernardes e Rafael Pereira da Silva. Passaremos agora a leitura de 5 indicações. Peço à vereadora Marla que faça a leitura da indicação número 26 do vereador Altino Faria dos Santos. Boa noite a todos os presentes e os que nos acompanham pela internet. Indicação número 26 de 2022. Indico ao senhor prefeito que coloque um poste com lâmpadas de iluminação em um canteiro próximo ao CDHU 2 novo. Justificativa. Próximo ao CDHU 2 tem um canteiro rotatória. Então peço que coloque lâmpada de iluminação, pois é muito escuro e a população vem pedindo. Plenário Prefeito Benjamin Nicolau Rúfica, em 11 de abril de 2022, Altino Faria dos Santos, vereador. Peço à secretária que faça a leitura da indicação 27 do vereador Altino Faria dos Santos. Indicação número 27 de 2022. Indico ao senhor prefeito municipal para que realize a construção de uma guarita nas margens da rodovia Miguel Marvulo, próximo à entrada da Arena Vitolo. Justificativa. O pedido dos moradores do bairro para que possam ter um local seguro para esperar os meios de transportes. Plenário Prefeito Benjamin Nicolau Rúfica, em 11 de abril de 2022, Altino Faria dos Santos, vereador. Peço à secretária que faça a leitura da indicação 28 do vereador Altino Faria dos Santos. Indicação número 28, 2022. Indico ao Executivo que faça a pintura na faixa de pedestres e colocação de placas de sinalização em frente às escolas e creches. Justificativa. Justifica-se o pedido visando a segurança dos estudantes, além de sinalizar para os motoristas que se trata de um trecho com grande fluxo de pedestres. Plenário Prefeito Benjamin Nicolau Rúfica, em 11 de abril de 2022, Altino Faria dos Santos, vereador. Peço à secretária que faça a leitura da indicação 29 da vereadora Mário de Souza Lopes. Indicação 29, 2022. Indico ao senhor prefeito municipal para que realize a limpeza do terreno ao lado do portal da estação rodoviária e realize também a conservação desta área após a limpeza. Justificativa. Ambos os locais estão sendo utilizados inadequadamente para o depósito de entulhos e lixos, causando transtornos aos moradores dos arredores, os quais solicitam providências. Plenário Prefeito Benjamin Nicolau Rúfica, em
em 11 de abril de 2022, Meire de Souza Lopes, vereador. Peço à secretária que faça a leitura número 30, da vereadora de Meire de Souza Lopes. Indicação número 30, 2022, indica ao senhor prefeito municipal que crie um banco de material hospitalar em conjunto com os departamentos competentes, visando um empréstimo de equipamentos destinados aos pacientes mandurienses que necessitam do auxílio. Justificativo. O intuito é disponibilizar materiais como cama hospitalar, cadeiras de banho, cadeiras de rodas, muletas, andadores, entre outros. O banco poderá funcionar em doação de materiais por particulares ou aquisição pelo poder público, visando auxiliar os pacientes atendidos pelo SUS que não possuem condições para aquisição, otimizando uma melhor recuperação. Plenário, prefeito Benjamin Nicolau Ruffica, em 11 de abril de 2022, Meire de Souza Lopes. Encerrada a leitura do expediente, iniciaremos a ordem do dia. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer 24 das comissões ao projeto de lei 19/2022, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de fomento com o Centro de Convivência de Manduri, SECOMAN, visando o atendimento de crianças e adolescentes do município de Manduri, com recurso do CMDCA. Parecer número 24, de 7 de abril de 2022. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos e Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 019/2022, de autoria do Poder Executivo, que objetiva autorizar o Poder Executivo a firmar termo de fomento com a entidade Centro de Convivência de Manduri, SECOMAN, visando o atendimento de crianças e adolescentes do município de Manduri, com recursos do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDK. A proposta em questão foi lida na terceira sessão ordinária de 2022, realizada em 14 de março de 2022. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucionais, legais e jurídicos, para a Comissão de Finanças e Orçamento e para a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura e Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. Na condição de relator designado, verificamos que a proposta não pretende implementar novas atividades ainda não previstas, estando o projeto em conformidade com o que preceitua o artigo 25 da Constituição do Estado. Observa-se que a Lei Orgânica do município de Manduri estabelece que ao município compete prover tudo quanto diga respeito ao seu particular interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras atribuições, legislar sobre assuntos de interesse local. Assim, percebe-se que o assunto é de alçada do Poder Executivo Municipal, a teor do que dispõe a legislação municipal, além do que prescreve a Constituição Federal. Dispõe ainda a Lei Orgânica que é facultado ao município, no estrito interesse público, firmar convênio com entidade pública ou privada para prestação de serviços de assistência social à comunidade. Artigo 135, parágrafo único, inciso 2. Trata-se o tema em questão de autorização para que o Executivo Municipal transfira recursos financeiros por meio de termo de fomento ao Centro de Convivência de Manduri, SECOMAN, durante o exercício de 2022, visando proporcionar acompanhamento e atenção em contraturno escolar de 80 crianças, projeto Sol da Manhã, abre parênteses, que encontra-se apenso no projeto, fecha parênteses, sendo que, pelo que se observa da proposição, o município repassará o recurso financeiro no valor de R$50 mil, conforme previsão orçamentária, constante no artigo 3º do projeto, durante o exercício de 2022, com prestação de contas nos moldes estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.
Prosseguindo, oportuno mencionar que a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000, prescreve. Artigo 26. A destinação de recursos para direta ou indiretamente cobrir necessidades de pessoa física ou déficits de pessoas jurídicas deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e estar prevista no orçamento ou em seus créditos adicionais. Ademais, a concessão de subvenções sociais, disciplinada pelo artigo 16 da Lei Federal 4.320/64, destina-se a atender despesas de custeio de instituições públicas ou privadas de caráter assistencial ou cultural, sem finalidade lucrativa, cabendo os controles internos dos órgãos concedentes e ao Tribunal de Contas a sua fiscalização, se não, vejamos. Artigo 16. Fundamentalmente, nos limites das possibilidades financeiras, a concessão de subvenções sociais visará a prestação de serviços essenciais e de assistência social, médica e educacional, sempre que a suplementação de recursos de origem privada aplicados a esses objetivos revelar-se mais econômica. É certo que os dois dispositivos supra disciplinam e restringem as transferências de recursos públicos para o setor privado, sendo que, desse modo, tanto a destinação quanto a utilização de tais recursos para pessoas físicas ou jurídicas somente poderão ocorrer se expressamente autorizadas em lei específica e atender à Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que verifica-se no presente caso. Verifica-se ainda que a propositura encontra sua justificativa acostada no ofício 120/2022, vindo instruída com o plano de trabalho, no qual houve descrição clara, precisa e detalhada do objeto do convênio, o qual necessariamente deve atender a um interesse público, conforme exigência da legislação em vigor. Destaca-se também o cumprimento da Lei Municipal 2273/2021, tendo sido juntados os documentos às folhas 66 até 287, além daqueles que já compunham o projeto de lei, folhas 06/61. Assim, percebe-se, a presente matéria disciplina e normatiza concessões de subvenções sociais, devendo ser impostas aos responsáveis pela entidade beneficiada a preocupação com a correta aplicação dos recursos recebidos, atentando não somente para a legalidade da realização das despesas, mas também para a finalidade dessas transferências, vez que a subvenção social só pode ser utilizada em despesas de custeio, definidas na Lei Federal 4.320/64. Por outro lado, o Executivo Municipal, na condição de ordenador de despesas do órgão concedente, bem como o Poder Legislativo, devem acompanhar e fiscalizar a utilização dos recursos, observando principalmente a finalidade das transferências, a fim de evitar que subvenções sociais concedidas pela Prefeitura se desvirtuem dos seus reais objetivos. Ademais, é sabido, pelo princípio da legalidade, não haverá despesa sem lei anterior que a autorize. A Lei Federal número 4.320/64, entre parênteses, Lei do Orçamento, em seu artigo 6º, exige que todas as despesas constem da Lei do Orçamento, sendo que, no caso em tela, verifica-se que o artigo 3º da proposição indica a fonte orçamentária para a cobertura das despesas, estando, portanto, previsto no orçamento vigente, de acordo com o que preceitua a legislação em vigor. Assim sendo, não havendo óbice, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei 019/2022, lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá de voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara, devendo o voto ser nominal. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 7 de abril de 2022, assinam os vereadores Marla Cristina
Laurano Bernardes, Anésio Rinaldo Júnior, Altino Faria dos Santos, Edson Durante Júnior, José Carlos Mingardi, Mari de Souza Lopes e Rafael Pereira da Silva. Está em discussão o projeto de lei. Senhor presidente, gostaria de pontuar aqui algumas ponderações sobre essa matéria que está em trâmite nessa Casa Legislativa, sobre a celeuma que acabou causando esse projeto de lei. Nós, como vereadores, temos nossa missão, que é legislar e fiscalizar, né? Fiscalizar a aplicação do dinheiro público, representar os eleitores e a comunidade e assessorar no encaminhamento de indicações. E veio então esse projeto de lei. No começo do ano passado, no começo dessa legislatura, nós apresentamos um projeto de lei, hoje ela está em vigor, é a Lei 2273, que, em paralelo com a lei federal que regulamenta o andamento das instituições de atendimento do tipo, ela colocou alguns filtros também, né, que trouxe para a nossa realidade. E qual foi a nossa surpresa ao que no começo do ano nós votamos já um projeto de lei para as 3 entidades que recebem fomento da Prefeitura de Manduri, que é a PAI de Piraju, o Lar São Vicente de Paula e o Secomã. E qual foi a nossa surpresa ao ver que não estavam cumprindo essa lei, na época já, do fomento. Eu falei com a assistência social, responsável pela elaboração da documentação, e aí ficou aquela situação, parece que eu não estava sabendo, fala com um, fala com o outro, ficou aquela situação. E na reunião das comissões, eu quero que isso fique bem claro, e aquilo, se fosse cobrar naquele momento, ia causar um transtorno, né, maior aos atendidos, né? Porque nós estamos aqui buscando sempre o bem comum. Aí, até de iniciativa minha, eu propus aos vereadores que fizéssemos ali relevássemos aquele momento para que posteriormente eles providenciassem a documentação para que o projeto de lei não sofresse a solução de continuidade e não ficasse sem atendimento no Secomã e a PAI e no asilo. E é o que foi feito. E falei com a responsável para que providenciasse a documentação, mas, como diz, né, parece que tem lei que é feita para não ser cumprida, não deram muita bola. Tá, tudo bem. Mas também não, isso caminhou. Agora veio esse projeto de lei para deliberarmos sobre R$50 mil, através de uma verba de CMDK. Trouxeram a documentação? Não. Aí foi feito, né, um ofício solicitando a documentação que a lei impunha, que apresente, e não é nada absurdo. Aí houve aí uma celeuma enorme, não tão grande também, né? É um barulhinho aí, porque fica falando, tentando fazer algum barulho, mas você vê que não há repercussão. Tenta até depreciar o vereador, o prefeito, né? Tentam de alguma forma fazer isso. Tentam de alguma forma depreciar, só que não há repercussão, porque conhece
Conhece o nosso trabalho. Sabe da seriedade que é. Sabe que a gente não está aqui para atrapalhar a vida de ninguém, principalmente de crianças, de idosos e excepcionais. A minha bandeira sempre foi defender principalmente as crianças, os idosos e os excepcionais, que são os mais vulneráveis. Então há uma distorção. Aí teve uma reunião, veio o Sérgio aí, tentando atropelar, enfim, mas no grito não se ganha. Há que se enquadrar na lei. A lei não é absurda, a lei ela passou por todo o crivo do trâmite. Alguns vereadores vão votar contrário por discordarem na opinião pessoal deles. Tudo bem, mas ela foi aprovada. A partir que ela foi aprovada, até quem votou contra não cabe fazer mais nada, a não ser cumprir a lei. Todos nós temos que cumprir a lei. E aí, quando o vereador começa a fiscalizar o emprego do dinheiro público, incomoda alguém. E a ferramenta, e essa lei, ela é uma ferramenta para você fiscalizar. Ela ajuda você, vereador, a fiscalizar o emprego do dinheiro público. Ela não tem o viés que tentaram distorcer. Não tem. Ela tem o viés é de fiscalizar. Juntamente com a lei 13.019, de 2014, que é a lei federal que rege, então, e a lei 13.204, de 2015 também, que fez algumas alterações. Essa lei, ela quer trazer a transparência do emprego do dinheiro público, buscar a idoneidade do estabelecimento e das pessoas que militam, que trabalham ali, a probidade dessas pessoas e a imparcialidade dessas pessoas, a imparcialidade político-partidária. Porque não se admite usar qualquer que seja uma entidade que cuida de crianças, de idosos ou excepcionais, que recebe dinheiro público, não se admite que usem isso politicamente, partidariamente, para falar, não vota no fulano, que o prefeito, se você votar no prefeito fulano, ele vai fechar a instituição. O vereador fulano quer fechar a instituição. Não se admite isso. Isso não se admite. Então, por isso, a lei, ela vela por esses parâmetros de transparência, idoneidade, probidade e imparcialidade. Imparcialidade. Aí... Senhor presidente, poderia explicar para essas pessoas que para falar aqui pode falar, qualquer do povo pode, mas tem que passar tem regras, tem que fazer um cadastro com a secretária para marcar o dia, marcar a hora, aí pode usar o microfone, vai falar no microfone, tudo certinho. Então tem toda a possibilidade, mas não é discutindo aqui, não é de qualquer jeito, tem regras, todos nós temos que seguir regras. Aí, senhor presidente, usaram aí essa questão maldosamente, para criar um terrorismo na cabeça das mães e pais de alunos que frequentam o Secomã, dizendo que o vereador quer fechar o Secomã, está travando a verba do Secomã. Isso é de uma baixeza enorme. Isso é horrível. Isso é horrível. Isso é uma falta de compromisso com a verdade. Isso é uma jogada desleal, fora das regras. Não é permitido isso.
Isso é asqueroso, isso é baixo, é desprezível, é indigno, é desonesto, é vergonhoso e indecoroso. Fazer terrorismo na cabeça de pai e mãe de aluno para falar mentira, distorcer a verdade e falar que o vereador, o prefeito, o político vai querer fechar a entidade. Não é nada disso. Não é nada disso. Muito pelo contrário. Nós, eu preciso ler um negócio aqui, por exemplo. Nós, enquanto vereadores, prefeitos, temos o compromisso, fiel compromisso de ajudar as entidades, de zelar pelo bem-estar. Porque hoje você permite uma entidade fazer qualquer coisa político-partidária, amanhã ela defende um lado e o outro lado ganha. Estou falando de eleição para prefeito. E esse prefeito que ganha, um exemplo, ele é duro, por exemplo, ele tem o coração duro. Ele fecha a mão para aquela entidade. Porque ele não é obrigado a dar. Ou ele dá uma miséria. Por isso que nós temos que zelar pela imparcialidade das instituições. Instituição não pode se envolver política partidariamente. Não pode. Porque se o lado que ele apoiar ganhar, pode até ser que dê tudo certo. Mas e se o outro lado ganhar? Aí ele fecha a mão, aí criança perece, aí idoso perece, aí excepcional perece. Então não tem essa. É imparcial. Eu sou amigo do Serjão, sou amigo do seu Domingos Fúdolo, do Zé Roberto, admiro demais o Serjão, falei já para ele, falei não sei quantas vezes, falei na reunião, tinha que clonar o Serjão, fazer mais Serjões, porque se é difícil você ser uma pessoa tão devotada para um tipo de assistência que ele faz, que sempre foi, carregou aquele Secomã nas costas, sempre. Admiro demais o trabalho deles. São meus amigos, pessoas que eu admiro, que doam a maior parte do seu tempo e de dinheiro para manter aquele Secomã e dar assistência para as crianças que tanto precisam, né, porque não fique aí jogada aí no mundo das drogas e enfim, tanta coisa ruim. Só que o fato de eu ser amigo dele, de eu ser conterrâneo dele, eu não posso deixar como agente político que eu pretendo fazer cumprir o meu mandato de forma imparcial. Então, que seja feita para todos. Cumpram a lei. Pronto, está aqui o projeto, está pronto. Vai ser votado daqui a pouco. Agora vai ser votado. Certamente será aprovado. Certamente será aprovado. Porque não tem outro caminho. Só temos que cumprir a lei. Todos nós temos que cumprir a lei. Demora um tempinho mais? Demora, tem que dar uma certidão não sei aonde. Então já era para ter feito antes. Nós relevamos, mas essa verba a gente cobrou o cumprimento da lei. Nada mais que isso. Não é capricho de um vereador X ou Y. É a lei. Ela pode ser dura, mas é a lei. E aí, qual foi a minha surpresa, né? Também de ver aqui no jornal, por isso que tem que haver a publicidade dos atos e de toda a contabilidade, porque fica fazendo um terrorismo aí, dá a impressão que vai fechar o Secomã. Eu quero só um minuto, presidente, para me ler isso aqui. A demonstração das mutações do patrimônio líquido. Patrimônio líquido. Exercício, fundo de 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021. Está publicado no jornal Folha Regional de 23 de março de 2022, recente agora. Eu não sei que dia que chegou isso aqui, mas deve ter sido mais ou menos por esses dias também. O Secomã, especificamente, no dia 31 de dezembro de 2019, ele tinha um patrimônio líquido, está escrito aqui, ó, de R$ 752.227,73. Total, a mesma coisa. Ajuste do exercício anterior, 114 mil. Foi entrada. Teve um superávit.
Superávit é a diferença entre o que entrou e o que saiu. Entrou mais do que saiu. Se tivesse saído mais do que entrou, seria déficit. Então, entrou mais do que saiu, chama superávit. De R$ 203.413,45. O saldo, já em 31 de dezembro de 2020, o primeiro que eu li, 2019, já foi de R$ 752, foi para R$ 955.755.755,83. Aí, em 2001, teve outro superávit, entre a diferença lá, entre entrada e saída, de R$ 83.074,92. No dia 31 de 12 de 2021, 31 de 12, agora o último, o Secoman, retomando aqui, então no dia 31 de dezembro de 2021, o Secoman, ele apresentou, publicou no jornal um patrimônio líquido de R$ 1.038.830,75. Então, conforme a publicação aqui do Secoman, do jornal, né, que deve ser publicado isso, o que se tem, é isso aqui. E assina aqui José Roberto Baceto e Maria Antonieta Perucci Garcia. Então, o panorama é esse, né? Mas a gente trabalha com dados e com a verdade. Obrigado, senhor presidente. Lembrando também, presidente, que esse projeto chegou aqui na Casa de Leis dia 8/3, tá? Tem alguns comentários na cidade aí que está desde o ano passado, esse projeto aqui com a gente, não. Então o projeto chegou dia 8/3, tá? Então ele está em análise desde as datas que foi protocolado na Casa de Leis. Obrigado. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, servidores desta casa, público aqui presente, sejam sempre bem-vindos e participem presencialmente, isso faz toda a importância. O público que nos assiste pela internet. Eu gostaria de aproveitar o ensejo aqui, parabenizar a toda a equipe do Secoman, mais uma vez. Eu já fiz moção de aplauso. Fui e sou contrária a essa propositura de lei. Hoje é uma lei vigente, não posso falar para não ser cumprida. Existe uma diferença entre a manifestação plenária, entre dizer não cumpra ou dizer me manifesto contra. A manifestação contra é a partir do voto, a qual temos a imunidade parlamentar para representar a população. Diante disso, eu votei contra, porque eu sei o quanto é difícil você manter uma entidade. A isso, eu gostaria de parabenizar a equipe do Secoman, a equipe de todas as entidades que a gente tem que serve o município, a APAI, Lar São Vicente de Paula. Quando a gente fala de não politizar dentro das entidades, eu não discordo, concordo. Porém, nós temos que se pautar também se de repente isso não é cultura de por muitos anos, até muitos de nós aqui já teve do lado ali de várias entidades nesse mandato, tirando fotos, postando em rede social, dizendo, ajudei aqui, ajudei ali, e a população vê isso com que olhos? É política, não é outra coisa. Eu acho que a política do bem, ela tem que fluir sim, em qualquer lugar. Por isso, fui contrária à época dessa lei.
a lei está vigente. Quando ligaram para mim, eu falei, não tenho o que fazer. Ah, mas na reunião das comissões, não tenho o que fazer. Se está dentro da legalidade, eu, Marla e o Rafael, vamos olhar o que no projeto, na reunião das comissões de Constituição, Justiça e Redação Final. Está dentro da lei? Está dentro da Constituição? Não veda nada? Tem que passar, não tem como eu falar, para aqui, não vai para frente. Então, esse é só uma explicação, não estou querendo me eximir de responsabilidade nenhuma. Estou aqui, sou pública, tudo que a gente faz, todos os atos, às vezes nem sempre vai agradar a todos, infelizmente. Então, eu gostaria aqui de me manifestar já favorável à tramitação desse projeto e dizer, salientar, que o vereador procure um contador para saber o que é patrimônio líquido. Não é dinheiro em conta corrente. Não é dinheiro na torneira que você abra e ele sai ali. Isso daí significa que é uma entidade por longa data, muito bem zelada, aonde tem dentro dela diversos patrimônios, tanto prédio, materiais permanentes e materiais de uso. Então, isso não é. Eu procurei saber, e isso não é recurso que eles têm disponível. O que eles têm disponível aí são 50 e poucos mil, que eu não vou me ater a números, que está aplicado em conta corrente para que eles façam cumprimento do planejamento, porque eles também têm que cumprir o que já está planejado entre eles, até para fazer o quê? Continuar o belo trabalho que fazem com as nossas crianças. Então, é só isso que eu gostaria de dizer. Meu boa noite a todos. Eu quero a palavra, presidente. Complementando aí, boa noite a todos aí, as senhoras, o público, os vereadores, todo mundo. Que nem a vereadora falou, o nosso vereador falou, eu vou tirar a minha posição como pessoa pública, que eu já tenho há muito tempo, até como chefe de gabinete de deputado, nomeado na Câmara de Deputados Federais, não por papelzinho aí, cartão. Então é que nem foi falado, política e politicagem. Hoje a gente temos aqui na cidade 3 entidades. Uma delas que é o Instituto do Câncer nosso aqui, que ninguém vai atrás, que nem CNPJ eles não têm. Então, em primeiro lugar, a gente tinha que visar isso. Segundo, o mérito desse trâmite desse projeto. O projeto, que nem foi falado pelo Júnior, né, pelo Juninho Durante, entrou agora, mas a lei está desde janeiro de 2021. Então, a gente tivemos um ano inteiro para o prefeito que sancionou a lei. Ele tem amparo jurídico, amparo social. Ele podia ter vetado essa bosta dessa lei, no caso, como o pessoal fala, vamos falar o verbo rasgado, se ela tivesse errada. Essa lei formada pelo vereador passou pela Câmara. Se eu tiver errado, o nosso jurídico da Câmara, bem a contabilidade também fala. Nós temos 3 comissões. As 3 comissões foram favoráveis por essa lei apresentada pelo vereador. Então, como foi falado pela nobre vereadora, a lei é constitucionável? É. Então, se é para falar não na parte de votação nossa lá dentro, atrás dos bastidores, na comissão, a gente não tem que usar o mérito aqui político aqui na tribuna aqui. Se é não lá dentro, é não aqui na frente, pronto, acabou. Fora isso, mesmo aprovado por nós, ou reprovado, foi para a Câmara, para a Prefeitura, para o Executivo. O prefeito fez o quê? Ele não vetou e nem sancionou, como não é o primeiro projeto que ele faz. Porque esses dias até ele mandou um de volta, eu, sendo presidente da Câmara, eu tive que sancionar aqui. Então, realmente, a gente não tem que fazer política nem politicagem. A gente tem que preservar o quê? Deveres e direitos. Deveres e direitos dos vereadores. E não fazer política em cima de nada. Bem falado. Se eu fosse entrar no mérito, as 3 instituições, faz 4 anos que eu ajudo as 4. Principalmente o Secomã. As mães, eu acho que estão aqui, elas nem sabem disso. Hoje, fora kits esportivos, mesa de ping-pong, várias coisas lá dentro, eu doei. E nem por isso eu não fui pedir um voto lá dentro. Nem para o Rodrigo, que é o atual professor lá que
que vende pão, essas coisas que a gente compra, nem para ele eu pedi um voto. E isso é sim, fazer uma política séria e não fazer politicagem. Então eu vou deixar meu direito aqui de expor, que eu acho que se a gente votar, até serve para as próximas, se a gente votar não nas nossas comissões, chega aqui no microfone, é não e pronto, acabou. É sim, pronto, acabou. Que isso sim é fazer uma política certa e decente. Tá? Deixa aqui para os nobres vereadores o meu ponto de vista. Pela ordem, senhor presidente, na realidade, eu acho que o vereador está equivocado no que tange ao voto, pois o senhor mesmo se esquece que o senhor já voltou atrás, na época lá do comércio, o senhor voltou atrás de uma lei que era inconstitucional, que lá atrás o senhor fez passar pela reunião das comissões, até por pressão, que alguns dos pares fizeram aqui, favorável, todos votaram favoráveis. Se for puxar isso, a gente sabe que isso não tem tanta coerência assim. E aqui eu tenho imunidade parlamentar para representar a população a que me escolheu. Então, eu dou o direito do senhor, eu acho que o senhor está correto em expor as suas ideias. Quem sou eu contra disso? Porém, não deturpem as coisas. Palavra aqui rapidinho. Vereadora, eu concordo com você. Primeiro que lá atrás no comércio, eu fui desde o começo contra, porque era uma lei do governo federal e não do estado, né? Não era aquela briga entre, que nem nós temos aqui na Câmara, Dória, Bolsonaro. Eu acho que eu sou fora a sigla partidária, tanto que agora recente, que nem foi anunciado hoje, somos 5 vereadores aqui que foram para outro partido, como eu deixei bem claro para o presidente que faz parte do partido. Se o atual presidente do partido não ajudar a nossa cidade do município, para mim eu não trabalho em cima de sigla partidária, PSDB. Como a senhora já me viu presente lá no governo do estado, não como vereador, como representante do próprio governo estadual, ou representando o governo federal. Então, para mim, é que nem se falou, naquele dia no mérito que a senhora falou, vou dar o título para o Vignoli. Eu fui a favor. Por quê? Porque eu estou lá. Eu penso no bem para o município, mas para mim essa parte de política não serve. Tanto que eu já deixei bem claro até para o executivo, que hoje, aqui, até referente a esse projeto, quem que era para estar aqui junto com as mães? Era para estar o executivo, o pessoal das entidades e tudo. Está aqui uma briga besta entre os vereadores e o pessoal por trás levando os méritos. Então eu não vou aceitar isso aqui dentro do nosso plenário, não. Senhor vereador, eu não me ative a criticar a atitude do senhor ou de outros. Quem começou o ataque foi o próprio vereador. Então, mais respeito no plenário, se o senhor quiser o respeito. Não é bem por aí as coisas. O senhor está confundindo as coisas. Vamos nos ater à discussão do projeto. E eu simplesmente falei da lei, do projeto e do trâmite dele. Eu jamais citei o que um ou outro vereador fez. Eu só apenas citei a prestação de contas do Secomã, que fala dentro do que tange o projeto. Aqui ninguém está falando em sigla partidária, ninguém está falando em governo. Certo? Mas, vereadora, eu estou falando em geral. Até agora eu não citei o nome da senhora. Eu falei o geral de toda a Câmara. E a sigla partidária... Cadeira do PSDB aqui dentro desta casa sou eu, com muito orgulho. Então, PSDB ou cada Bolsonaro, um aqui defende o partido ao qual faz jus a cadeira. A cadeira é partidária também. Aqui a gente tem que dever interesses do município, não do partido. Senhor presidente, por gentileza, apenas um retoquezinho no que a vereadora Meire falou. Sobre política, politicagem. O político realmente, se ele faz lá, arruma uma verba lá para a entidade, ele ir lá tirar uma foto, fazer uma visita, isso é plenamente normal. O que não pode é as pessoas que administram a entidade se envolverem em política partidária. Isso traz prejuízo para a instituição, para a entidade. Como eu citei já, porque política tem isso, tem um lado, tem outro lado. Então, é bom que ela fique no meio, porque amanhã, hoje está bem, amanhã pode ficar muito ruim. E quanto ao que a senhora falou, vereadora Mari, sobre a liquidez, sobre a torneira de dinheiro,
Depois a senhora ouça novamente o áudio, o vídeo do que eu falei, e amanhã, na hora da reunião das comissões, a senhora me diga aonde que foi que eu falei que é dinheiro em caixa, que é dinheiro que está ali. Depois a senhora me mostre aonde foi. Eu apenas li os termos que estão escritos no jornal. Eu não falei uma palavra interpretando. Eu apenas li as palavras que estão escritas no jornal. Então não coloque palavras na minha boca que eu não falei. As que eu falei eu dou conta. As que eu não falei é por sua conta. Aí quem tem que dar conta é a senhora. A seguir, passaremos a votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor do projeto responderá sim, e o vereador que for contra responderá não. Peço à vereadora Mara que faça o sorteio. Rafael Pereira da Silva. Sim. Cristiano Vicente Davi. Sim. Cícero Aparecido de Barros. Sim. Mério de Souza Lopes. Sim. Anésio Rinaldi Júnior. Sim. Marla Cristina Laurano, sim. Altino Faria dos Santos. Sim. José Carlos Mingarte. Sim. Edson Durante Júnior. Sim. Projeto de Lei 19/2022, aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer número 2 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e a emenda 01 de 22 supressiva. Parecer número 02. Parecer número 02 de 29 de março de 2022. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto a emenda supressiva número 01/2022 ao projeto de lei número 021/2022, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamentos, o qual cria a gratificação por desempenho de atividade delegada, a ser paga aos policiais militares que exercerem Rapaz, já foguei. Que exercerem atividades municipal delegada ao Estado de São Paulo, por meio de convênio a ser celebrado com o município de Mandory e o Estado de São Paulo, e da outras providências. A emenda em questão foi lida na 4ª sessão ordinária de 2022, realizada em 28 de março de 2022. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico. A presente emenda visa adequar o texto e dar maior clareza, não realizando qualquer modificação na essência do projeto em tela, sendo que todos os presentes decidiram pela regular tramitação da mesma, submetendo-a ao plenário. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação da emenda supressiva 01/2022, lembrando que a emenda, para ser aprovada, dependerá de voto favorável da maioria qualificada de 2/3 dos membros da Câmara, por interposição analógica do artigo 147 do Regimento Interno. É o nosso parecer.
Sala das Comissões, em 29 de março de 2022. Assinam os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Mário de Souza Lopes e Rafael Pereira da Silva. Está em discussão a emenda. A palavra, esse projeto é o da delegada, né? Como no dia que teve algumas emendas colocadas, não estava presente, até que eu estava em audiência pública em São Paulo, só gostaria de fazer uma moção junto posterior que seja feito ao prefeito, até porque não sirva como trampolim, que alguns municípios vêm fazendo, só para retirada do veículo da caminhonete agrícola rural, que é de uso exclusivo ou das guardas municipais ou da polícia militar. Então, isso dentro dessa que está sendo firmado, esse convênio, dentro desse convênio do Estado, pede, né, que seja firmado esse tipo de convênio, que é a delegada. Gostaria de falar dentro do artigo 3, as despesas com a execução da presente lei, correção por conta da dotação orçamentária próprias. Então, dentro desse item posterior, o nosso executivo encaminha para nós ou cria uma dotação ou um cronograma de quanto que ele vai utilizar para a gente poder estar disponibilizando realmente da delegada em nosso município. E não criar a nossa lei que vai ser realmente aprovada hoje, só para retirada de um veículo lá no Estado. Tá bom? A seguir, passaremos a votação de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor, a emenda, responderá sim, e o vereador que for contra, responderá não. Peço à vereadora Marla que faça o sorteio. Anésio Rinaldi Júnior. Sim. Marla Cristina Laurano Bernardes, sim. Cícero Aparecido de Barros. Sim. Cristiano Vicente Davi. Sim. Altino Faria dos Santos. Sim. Meire de Souza Lopes. Sim. Rafael Pereira da Silva. Sim. Edson Durante Júnior. Sim. José Carlos Mingardi. Sim. Emenda 1 de 2022, aprovada por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer número 3 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a emenda número 2, substitutiva. Parecer número 03, de 29 de março de 2022. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto a emenda substitutiva 02 do projeto de lei número 021/2022, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, o qual cria a gratificação por desempenho da atividade delegada a ser pago aos policiais militares que exerceram atividade municipal delegada ao Estado por meio de convênio a ser celebrado com o município de Monduri e o Estado de São Paulo, e da outras providências. A emenda em questão foi lida na 4ª sessão ordinária de 2022, realizada em 28 de março de 2022. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico. A presente emenda visa adequar o texto e dar maior clareza, não realizando qualquer modificação na essência do projeto interno, sendo que todos os presentes decidiram pela regular tramitação da mesma, submetendo-a ao plenário. Assim sendo, não havendo óbice, manifestamos favoravelmente a tramitação da emenda substitutiva 02/2022. Lembrando que a emenda, para ser aprovada, dependerá de voto favorável da maioria qualificada de 2/3 dos membros da Câmara, por interpretação analógica do artigo 147 do Regimento Interno.
É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 29 de março de 2022, assinam os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Mário de Souza Lopes e Rafael Pereira da Silva. A seguir, passaremos a votação de acordo com o regimento interno. O vereador que for a favor responderá sim, e o vereador que for contra responderá não. Peço à vereadora Marla que faça o sorteio. Cícero Aparecido de Barros. Sim. Altino Faria dos Santos. Sim. Rafael Pereira da Silva. Sim. Meire Souza Lopes. Sim. Edson Durante Júnior. Sim. Anésio Rinaldi Júnior. Sim. José Carlos Mingardi. Sim. Cristiano Vicente Davi. Sim. Marla Cristina Laurano Bernardes, sim. Emenda 2 de 2022, aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer número 4 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, a emenda número 3 de 2022, aditiva. Parecer número 4, de 29 de março de 2022. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. O presente parecer tem por objeto a emenda aditiva número 03/2022 ao projeto de lei número 021/2022, de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento, a qual cria gratificação por desempenho de atividade delegada a ser paga aos policiais militares que exercerem atividade municipal delegada ao Estado de São Paulo por meio de convênio a ser celebrado com o município de Manduri e o Estado de São Paulo e da outras providências. A emenda em questão foi lida na 4ª sessão ordinária de 2022, realizada em 28 de março de 2022. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico. A presente emenda visa adequar o texto e dar maior clareza, não realizando qualquer modificação na essência do projeto em tela, sendo que todos os presentes decidiram pela regular tramitação da mesa, submetendo-a ao plenário. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação da emenda aditiva número 03/2022. Lembrando que a emenda, para ser aprovada, dependerá do voto favorável da maioria qualificada de 2/3 dos membros da Câmara, por interpretação analógica ao artigo 147 do Regimento Interno. É o nosso parecer. Sala das Comissões, em 29 de março de 2022, assinam os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Mário de Souza Lopes e Rafael Pereira da Silva. Está em discussão a emenda. A seguir, passaremos a votação de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor responderá sim, o vereador que for contra responderá não. Peço à vereadora Marla que faça o sorteio. Edson Durante Júnior. Sim. Altino Faria dos Santos. Sim. Cícero Aparecido de Barros. Sim. Anésio Rinaldi Júnior. Sim. Rafael Pereira da Silva. Sim. Marla Cristina Laurano Bernardes, sim. Meire de Souza Lopes. Sim. José Carlos Mingardi. Sim. Cristiano Vicente Davi. Sim. Emenda 03 de 22, aprovada por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer 23 das comissões, o projeto de lei 21 de 2022,
que cria gratificação por desempenho de atividade delegada a ser paga aos policiais militares que exercem atividade municipal delegada ao Estado de São Paulo por meio de convênio celebrado com o município de Manduri e o Estado de São Paulo e da outras providências, já com emendas aprovadas. Parecer número 23, de 29 de março de 2022. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamentos e Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 21/2022, de autoria do Poder Executivo, que cria, abre aspas, gratificação por desempenho de atividade delegada a ser paga aos policiais militares que exercerem atividade municipal delegada ao Estado de São Paulo por meio de convênio a ser celebrado com o município de Manduri e o Estado de São Paulo e da outras providências. Fecha aspas. A proposta em questão foi lida na terceira sessão ordinária de 2022, realizada em 14 de março de 2022. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise dos aspectos constitucional, legal e jurídico, para a Comissão de Finanças e Orçamento e para a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. A Comissão de Finanças e Orçamento apresentou 3 emendas, as quais visam adequar o texto da maior clareza, não realizando qualquer modificação na essência do projeto em tela, tendo cada emenda parecer individual da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Houve grande discussão acerca do projeto, no momento em que todos os presentes decidiram pela regular tramitação do projeto, submetendo ao plenário, juntamente com as emendas. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos-nos favoravelmente à tramitação do projeto de lei número 21/2022, juntamente com as respectivas emendas. Lembrando que o projeto, para ser aprovado, dependerá de voto favorável da maioria de qualificado 2/3 dos membros da Câmara, inclusive para a aprovação das respectivas emendas por interpretação analógica do artigo 147 do Regimento Interno. É o nosso parecer, sala das comissões, em 29 de março de 2022, assinam os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Anésio Rinaldo Júnior, Altino Faria dos Santos, Edson Durante Júnior, José Carlos Mingardi, Mari de Souza Lopes e Rafael Pereira da Silva. Está em discussão o projeto de lei. A seguir, passaremos à votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor, o projeto responderá sim. O vereador que for contra, responderá não. Peço à vereadora Marla que faça o sorteio. Altino Faria dos Santos. Sim. Edson Durante Júnior. Sim. Marla Cristina Laurano Bernardes, sim. Meire de Souza Lopes. Sim. Cícero Aparecido de Barros. Sim. Cristiano Vicente Davi. Sim. Rafael Pereira da Silva. Sim. José Carlos Mingardi. Sim. Anésio Rinaldo Júnior. Sim. Projeto de lei 21 de 2022, aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer 22 das comissões ao projeto de lei número 22, que dispõe sobre a inclusão e alteração de metas diretrizes ao PPA 2022-2025, LDO para 2022, abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2022 e da outras providências. Parecer número 22, de 29 de março de 2022. Parecer conjunto das comissões de legislação, Justiça e Redação Final e Finanças e Orçamento.
O presente parecer tem por objeto o projeto de lei número 022/2022, de autoria do Executivo, que objetiva abrir crédito adicional suplementar ao orçamento de 2022 no valor de R$220 mil, na seguinte conformidade: R$220 mil, manutenção de água e esgoto, equipamento e material permanente. Para a cobertura do crédito adicional suplementar, será utilizado o seguinte recurso: anulação parcial, R$220, manutenção de água e esgoto, obras e instalações. A proposta em questão foi lida na 4ª sessão ordinária de 2022, realizada em 28 de março de 2022, e tramita em regime de urgência nessa casa. Primeiramente, a proposição foi encaminhada à Comissão da Legislação para análise dos aspectos constitucionais, legais, regimentais, gramaticais e lógicos, nos termos dispostos no artigo 50 e parágrafos do regimento interno desta casa, os quais manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Em continuidade ao processo legislativo pela Comissão de Finanças e Orçamentos, foram analisados os aspectos previstos no artigo 51 do regimento interno, os quais se manifestaram favoráveis à tramitação do presente projeto. Assim, no que diz respeito aos aspectos que cumpre essas comissões analisar, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei 022/2022. Lembrando que, por se tratar de matéria orçamentária, a autorização para a abertura de crédito adicional suplementar dependerá para aprovação de voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, sendo que o voto deverá ser nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 29 de março de 2022. Assina os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Anésio Rinaldo Júnior, José Carlos Mingardi, Mário de Souza Lopes e Rafael Pereira da Silva. Está em discussão o projeto. A seguir, passaremos à votação de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor ao projeto responderá sim, e o vereador que for contra responderá não. Peço que a vereadora Marla faça o sorteio. Meire de Souza Lopes. Sim. Edson Durante Júnior. Sim. Cícero Aparecido de Barros. Sim. Marla Cristina Laurano Bernardes. Sim. Altino Faria dos Santos. Sim. Anésio Rinaldi Júnior. Sim. José Carlos Mingardi. Sim. Rafael Pereira da Silva. Sim. Cristiano Vicente Davi. Sim. Projeto de lei 22 de 2022, aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer 25 das comissões ao projeto de lei complementar 4 de 2022. Altera dispositivos da Lei Municipal Complementar 2300/2021, de 25 de agosto de 2021, que introduz novos dispositivos e dá outras providências, e a emenda número 4, substitutiva ao projeto de lei complementar em questão. Parecer número 25, de 7 de abril de 2022. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, Obras, Serviços Públicos, Cultura e Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei complementar 04/2022, de autoria do Poder Executivo, que altera o dispositivo da Lei Municipal Complementar 2300/2021, introduz novos dispositivos e dá outras providências. A proposta em questão foi lida na 4ª sessão ordinária de 2022, realizada em 28 de março de 2022. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão da Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico, para as comissões de Finanças e Orçamento, bem como para a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação e Saúde e Assistência Social e Esportes.
Foi apresentada emenda substitutiva pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, dando nova redação ao artigo 144, sem contudo alterar a essência do texto original. Primeiramente, observa-se que a Lei Orgânica do Município de Manduri estabelece que ao município compete prover tudo aquilo que diga respeito ao seu peculiar interesse, ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras atribuições, legislar sobre assuntos de interesse local. Artigo 10, inciso 1º. Segundo o artigo 44 da Lei Orgânica do Município, são de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que dispõem sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquias, bem como a fixação da remuneração correspondente. Nesse sentido, compete também ao Executivo a iniciativa de normas que criam atribuições e regimento ao funcionamento interno da Prefeitura. A criação e extinção de cargos, bem como a instituição de novas atribuições e regramento, pelo princípio da simetria aplica-se ao prefeito, também estão previstas na Constituição Federal. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha A. Assim percebe-se que o assunto é de exclusiva alçada do Poder Executivo Municipal, encontrando respaldo na Constituição Federal e Lei Orgânica do Município de Manduri. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei complementar número 04, juntamente 04/2022, juntamente com a emenda substitutiva apresentada. Por tratar-se de matéria disposta em lei complementar, para a aprovação do projeto de lei dependerá do voto favorável da maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal, mesmo sentido da aprovação da emenda. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das Comissões, 7 de abril de 2022, assinam os vereadores Marta Cristina Laurano Bernardes, Anésio Rinaldo Júnior, Altina Faria dos Santos, Edson Durante Júnior, José Carlos Mingardi, Rafael Pereira da Silva e Mário de Souza Lopes. Primeiramente, está em discussão a emenda. Em seguida, a sua votação. A seguir, passaremos a votação de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor da emenda responderá sim, e o vereador que for contra responderá não. Peço que a vereadora Marla faça o sorteio. Cícero Aparecido de Barros. Sim. Rafael Pereira da Silva. Sim. José Carlos Mingardi. Sim. Altino Faria dos Santos. Sim. Marla Cristina Laurano Bernardes, sim. Cristiano Vicente Davi. Sim. Meire de Souza Lopes. Sim. Edson Durante Júnior. Sim. Anésio Rinaldi Júnior. Sim. A emenda 04 ao projeto de lei complementar 04 de 22 foi aprovada por unanimidade. Agora está em discussão o projeto de lei, já com alteração aprovada pela emenda. A seguir, passaremos a votação, de acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for favorável ao projeto responderá sim, e o vereador que for contra responderá não. Peço à vereadora que faça o sorteio. Anésio Rinaldi Júnior. Sim. Cristiano Vicente Davi. Sim. Rafael Pereira da Silva. Sim. Meire de Souza Lopes. Sim. Marla Cristina Laurano Bernardes, sim. Altino Faria dos Santos. Sim. Cícero Aparecido de Barros. Sim. Edson Durante Júnior. Sim.
José Carlos Mingardi. Sim. O projeto de lei complementar 04 de 22 foi aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do parecer 26 das comissões ao projeto de lei complementar 05 de 2022, que dispõe sobre a criação de cargos públicos junto ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e de outras providências correlatadas. Parecer 26, de 7 de abril de 2022. Parecer conjunto das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento e Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. O presente parecer tem por objeto o projeto de lei complementar número 5/2022, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação de cargos públicos junto ao quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Manduri e da outras providências. Em continuidade ao processo legislativo, a proposição foi encaminhada à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final para análise de seus aspectos constitucional, legal e jurídico, para a Comissão de Finanças e Orçamento, bem como para a Comissão de Obras, Serviços Públicos, Cultura, Educação, Saúde, Assistência Social e Esportes. Primeiramente, observa-se que a Lei Orgânica do Município de Manduri estabelece que ao município compete prover tudo aquilo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar da sua população, cabendo-lhe privativamente, entre outras atribuições, legislar sobre assuntos de interesse local. Artigo 10, inciso 1º. Segundo o artigo 44 da Lei Orgânica do Município, são de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que dispõem sobre a criação, transformação ou extinção de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autarquias, bem como a fixação de remuneração correspondente. A criação e extinção de cargos que, pelo princípio da simetria, aplica-se ao prefeito, também estão previstos na Constituição Federal. Artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2. A linha A. Assim, percebe-se que o assunto é de exclusiva alçada do Poder Executivo Municipal, encontrando respaldo na Constituição Federal e Lei Orgânica do Município de Manduri. O projeto de lei complementar que se aprecia tem por objetivo a criação de 2 cargos efetivos, um de assistência social e um de farmacêutico. É certo que a criação e extinção de cargos constituem inequívoca formulação de política geral, questões de cargos executivo, cujo critério a serem analisados são os da conveniência e oportunidade. Ocorre que a criação desses novos cargos implica aumento de despesas, o que faz incidir o disposto na Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, cujos artigos 16 e 17 exigem as seguintes medidas: a estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos 2 subsequentes. B. Declaração de ordenação de despesas de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. C. Demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio. A Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 15, no caput, estabelece que as despesas sem adequação orçamentária, ou seja, sem dotação suficiente, serão consideradas nulas, irregulares e lesivas ao patrimônio público. De acordo com o professor Cláudio Nascimento, 2021, estimar o impacto orçamentário financeiro é identificar, nesse caso, enquanto o aumento da despesa afeta o orçamento e o caixa da entidade, não só no que diz respeito ao valor, mas também se o aumento implica na não execução de outras despesas ou, na hipótese de tal aumento, se somar as despesas já existentes. Qual seria a fonte a financiá-lo?
O impacto do aumento da despesa será sempre orçamentário, pois a despesa precisa ser contemplada no orçamento para que possa ser executada, mas nem sempre financeiro, tendo em vista que as despesas fixadas no orçamento apresentam uma autorização ao gasto e não a obrigação de sua realização, ou seja, a obrigação de pagar uma despesa só irá existir caso a administração pública execute a despesa. Segundo Fernandes, 2001, essa estimativa, em homenagem ao princípio da segregação das funções, não deve ser feita pelo ordenador de despesa, mas por outro órgão ou agente, a fim de que se efetive o controle sobre essas funções. Acompanhamento da execução orçamentária. Conseguindo-se para o efetivo provimento dos cargos criados, será necessária a realização de concurso público, conforme determina a Constituição Federal. Assim sendo, não havendo óbices, manifestamos favoravelmente a tramitação do projeto de lei complementar número 05/2022. Por tratar-se de matéria disposta na lei complementar, para aprovação do projeto de lei, dependerá de voto favorável da maioria absoluta dos membros, sendo o voto nominal. Quanto ao mérito, o plenário decidirá. É o nosso parecer. Sala das comissões, em 7 de abril de 2022. Assino os vereadores Marla Cristina Laurano Bernardes, Anésio Rinaldo Júnior, Altino Faria dos Santos, Edson Durante Júnior, José Carlos Mingardi, Mário de Souza Lopes e Rafael Pereira da Silva. Está em discussão o projeto de lei complementar. A seguir, passaremos à votação. De acordo com o regimento interno, será nominal. O vereador que for a favor responderá sim, e o vereador que for contra o projeto responderá não. Peço à vereadora que faça o sorteio. José Carlos Mingardi. Sim. Anésio Reinaldo Júnior. Sim. Cícero Aparecido de Barros. Sim. Edson Durante Júnior. Sim. Mary de Souza Lopes. Sim. Altino Faria dos Santos. Sim. Cristiano Vicente Davi. Sim. Rafael Pereira da Silva. Sim. Marla Cristina Laurano Bernardes, sim. Projeto de lei complementar 05 de 2022, aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a ser tratada na ordem do dia, daremos início à explicação pessoal. Farão uso da palavra os vereadores que se inscrevem em livro próprio. De acordo com o regimento interno, seu artigo 126, o vereador tem 5 minutos para fazer seu pronunciamento. Peço à vereadora Marla que faça o sorteio. José Carlos Mingardi. Som. Pessoal, novamente, usando aqui a palavra, sobre tudo que foi falado aí, acredito que não se tem mais nada para dizer, e salientar e reforçar sempre que a nossa intenção, a nossa missão, a nossa bandeira é sempre defender o pequeno, o desfavorecido, aquele que não tem tantas condições, e sempre estaremos aqui, assim que for possível, para ajudar e jamais para atrapalhar. E isso é para preservar as nossas instituições. Ademais, hoje comemora-se o dia do prefeito. Então eu quero aqui, na tribuna, desejar um feliz dia de prefeito ao nosso prefeito, Nivaldo, e que Deus continue abençoando ele com muita saúde, anos de vida e sabedoria para que continue governando a cidade da melhor maneira possível. Muito obrigado.
Meire de Souza Lopes. Dispenso. Tá ligado. Cristiano Vicente Davi. Dispenso. Nada mais havendo a ser tratado, agradeço a presença de todos. Em nome de Deus, declaro encerrada essa sessão ordinária. Muito obrigado. Que Deus nos continue protegendo e nos dando força e saúde. Nossa próxima sessão será dia 25 de abril de 2022. Boa noite a todos.